7, 8, começa o refino para adolescência, tem uma nova poda. E aqui que começa uma coisa importante, porque às vezes a pessoa fala assim, meu filho tem 10, ainda nem é adolescente. Se botar numa ressonância, você vê a adolescência acontecendo com 8. Por isso que às vezes a galera me procura, mas meu filho tem 8, já começou a mudar o comportamento? Pois é, porque vai mudar. E agora, por exemplo, conexões de dopamina, motivação. Chega para uma criança de 6 anos, 5 anos, vamos na vovó? Uau! Assim, tipo, porra, e na vovó? E vamos ver o cachorro na janela? É a coisa mais incrível que tem. Só que agora, o que o cérebro fala? Se ele ficar bobinho assim, para a vida adulta, vai zoar. Então ele pega o limiar do neurônio, onde o neurônio vai ser ativado, e faz isso aqui. Ó. Agora a minha motivação tem que ser mais forte. Então quando você fala, vamos na vovó, adolescente, que vovó, que chata, vamos andar de carro, porque bobo isso. Por isso que está mais suscetível à droga, a jogo, à pornografia, à violência. Né? Porque essas coisas, o limiar está bem alto do neurônio, né? Limiar, aí para quem nunca ouviu falar, é o momento que o neurônio ativa. Então, se eu dou um estímulo aqui, ó, e o limiar está aqui, esse neurônio não ativa. Eu preciso dar um estímulo alto para bater aqui, para o neurônio falar, opa, isso aqui é importante. Né? O que vai fazer isso? Droga faz isso, pornografia faz isso, brigar, violência. Então, a partir dos 7 anos, começa a ter essa nova questão. E a questão reprodutiva. No livro Cérebro Adolescente, da Suzana Herculano Rosel, ela é bem categórica em dizer o que muda de uma parte para outra é a reprodução. Porque a reprodução muda o seu comportamento, muda a sua prioridade, muda teu corpo. É um corpo que agora é capaz de gerar outra vida. Então, baseado na possibilidade de gerar outro ser humano, tudo muda. Uhum. A prioridade muda, o corpo muda, hormônio, e se a gente conexão. for lembrar que em geral, a gente esquece, vivendo na sociedade, a gente esquece que a gente é animal, né? Isso. O nosso cérebro, ele tem por função sobreviver e fazer a função da vida, né? Que uma das funções é passar a reprodução. Pra frente o DNA. Né? Exatamente. E aí, pensando que nessa fase da adolescência vão começar os hormônios, esses hormônios são para você virar mãe ou virar pai. A importância que isso tem para ir criando dentro do cérebro desse adolescente é essa preocupação com o que o outro pensa de mim, né? Porque ele precisa gostar de mim para eu conseguir reproduzir. Exatamente. Do mundo, olhando pelo mundo animal, não é? Exatamente. Então, por exemplo, você falou uma coisa muito legal, né? A prioridade é sobreviver e daqui a pouco a prioridade é reproduzir. E, de novo, prioridade não tem plural. Dá para ter duas. Então, às vezes, para conseguir ser interessante, ele desconsidera a sobrevivência. Eu vou pular do 3º andar para todo mundo achar que eu sou incrível. Eu vou andar 200 no carro na avenida, eu vou usar bebê, eu vou virar cachaça na frente de todo mundo. Eu vou fazer coisas que não fazem o menor sentido na infância. A criança tem muito medo da sobrevivência. Você expõe ela ali perto de uma sacada, ela fica com muito medo. E o adulto também não. Então, é muito específico. Então, é uma mudança de prioridade. E assim, ó, é besteira lutar contra a natureza. Não namore, não use droga. Assim, não usa droga, é feio. Mas não tem nenhum... Ó a sua fala, não? Exatamente, não tem... Porque se falar assim, não use drogas, fosse efetivo, nenhum adolescente do mundo usaria droga. Por quê? Porque todo mundo fala isso. Conhecimento a TV fala, eles têm. A escola fala, né? Exatamente, era o ponto que eu ia chegar. Então é assim, ó. Quando chega num rolê, tá todo mundo bebendo e oferecem a ele, esse adolescente, ele tem uma área que vai falar para ele, ó, bebida não é legal. Isso vai te fazer mal, isso te prejudica. Tá? Ele sabe, não é por falta de informação. Mas numa balança entre o perigo da bebida e o perigo da rejeição, o perigo da rejeição é maior, ele pesa mais. Né? Então ele fala, tudo bem fazer mal ao meu corpo desde que as pessoas gostem de mim. E aí que, assim, 80% dos problemas que a gente tem com adolescente é relacionado ao grupo. Assim, é incrível. Então a gente vê que o principal, como a gente está falando, é ser aceito. Isso. Porque ser aceito significa
reprodução do ponto de vista animal perfeito. e perpetuar DNA. Perfeito. E aí é muito louco, né? Porque se você pensar do ponto de psicopatológico, quando esse adolescente adoece, ele adoece baseado nesse medo. Então, o que eles têm? Depressão, quando eles não são aceitos, ou transtorno de ansiedade, principalmente social. Será né? que, né? Falar em público, me expor, né? Porque o que acontece se eu for lá na frente e a turma toda ri de mim? Para um adulto é tomar um tiro. É uma coisa muito grave, né? Então, eu lembro que eu tive um aluno que ele tinha um problema social grave, assim. Ele era aquele aluno que quando formava os grupos sempre ficava sozinho, né? E a gente lida com o comportamento, a gente está prestando atenção em tudo isso e sempre faz as conexões. Então, eu sempre dou um exemplo. Eu pego aquele aluno problemático, aquele que dá trabalho, que briga, que vai para a diretoria, que quebra as coisas, o aluno problemático nesse sentido, que é muito enérgico, eu chamo esse aluno e falo para ele assim, cara, eu preciso pedir um favor, mas eu não tenho ninguém que eu possa pedir isso que não seja você. Você é a pessoa mais importante para isso, eu só confio em você. E se você falar que não pode me ajudar, eu não tenho para quem pedir. Se você tem um mínimo de consideração por mim, escuta o que eu vou te pedir. Sabe aquele menino ali, ó, que não tem grupo? Eu preciso que você coloque ele no grupo. Que você não deixe ele sozinho. Porque ele, sozinho, não consegue pedir para ficar no grupo. E na cabeça dele, é melhor fazer tudo sozinho do que expor essa necessidade de tipo, eu não sou uma pessoa boa. Então, quando você consegue unir isso, você salva dois. Que potência que você salva fez. dois. Você canaliza essa potência do tipo... Porque eu falo para ele assim, ó, se qualquer colega seu colocar ele no grupo, as pessoas vão zoar ele. Mas você não vão zoar, sabe por quê? Porque você é o líder. Você é o cara que... Se ele colocou... Você é a menina que, tipo, o que você fala aqui para eles é ordem. E isso enche e dá aquilo que ele está precisando. E ele vai lá e convida. Então, a partir de hoje, você tem uma missão. Você não deixar esse menino sozinho. Então, essa conexão, ela acontece muito legal. E aí eu tive um caso de um aluno que era bastante problemático, assim, socialmente. Eu fui interagindo. Ele ia na frente apresentar, né? A gente faz muitas dinâmicas ali. Ele ia na frente, ele falava assim... Então, eu vou falar hoje, e ele ficava se coçando, ele ficava mexendo os braços, ele ficava andando, assim. Então, era perceptível ali que tinha alguma dificuldade e tal. Aí, um dia, eu dei uma atividade que eu falei assim, eu quero que você venha e você vai fazer uma apresentação de qualquer coisa que você goste. Não importa. Vem aqui, gosta de futebol, gosta de Harry Potter, gosta de natação, sei lá. Vem aqui e fala do que você quiser, assunto livre, para você não ficar ocupando a tua cabeça com o assunto. Ter que lembrar uma estatística, nada disso. Para que você foque na apresentação. Aí esse aluno chegou lá com todas as dificuldades dele e falou assim, eu gosto de um jogo lá, online. Eu sou velho já, não sei os nomes do jogo, né? E o jogo, eu jogo lá, e eu sou o Zé lá, que eles têm um apelido, né? O nickname lá e tal. E o Zé era tipo top 3 do mundo no jogo. Caraca. Aí os alunos começaram, você que é o Zé? Aí ele falou, sou eu. Aí os alunos começaram, acabou a aula, foram tirar foto com ele. Assim, realização da vida daquele menino. Nossa. Foi. E agora ele andava na escola como um superstar do jogo, porque ele era top 3 do mundo, assim. Então, você vê que uma pequena mudança de cenário, de ambiente, muda absolutamente o comportamento. Como ser aceito é a vida, né? Aliás, vamos falar um pouquinho dessa pesquisa que o Sapolsky acabou falando e que você também fez um reel sobre isso, que é a visão que o adolescente tem sobre ele e a visão que o outro tem sobre ele. Você pode falar um pouquinho? Muito bom. Então, esse estudo, depois você me lembra de te mandar todos esses materiais, né, para a gente referenciar certinho para quem quiser ler. Mas, basicamente, assim, colocaram um adulto numa ressonância magnética e perguntaram para ele, o que você acha de você? Eu sou legal, sou chato, sou bonito, sou feio. Falou lá alguma coisa. Enquanto ele falava sobre si mesmo, a sua autoimagem, a ressonância marcava áreas do cérebro que ativavam durante aquela fala. Então, acendia lá uma trilha A. Aí, pegou
os pesquisadores pegavam algumas pessoas que conviviam com esse adulto e pediam que elas falassem sobre ele. Então, a visão do outro sobre aquela pessoa. Ah, eu acho fulano isso, eu acho fulano aquilo. E aí os pesquisadores perceberam que outra trilha se ativava. Então, para o cérebro adulto, é muito nítido o que o outro pensa sobre mim e o que eu penso sobre mim. Diferencia, assim. Tem uma linha muito, muito demarcada do que eu acho de mim e o que o outro pensa. E aí fizeram a mesma coisa com adolescentes. E quando faziam com adolescente, a trilha do que eu penso sobre mim era a mesma que acendia sobre o que o outro pensa sobre mim. Logo, a minha identidade é o que o outro fala. Perfeito. E a gente coloca numa escala isso, pais, o que pais falam sobre esse adolescente, o que professores falam sobre esse adolescente e o que os colegas falam sobre esse adolescente, o que o ambiente dele fala. E muitas vezes a gente fala assim, despretensiosamente, a ideia não é julgar ninguém aqui, mas às vezes o adulto fala assim, pô, mas você é preguiçoso, hein? E ele toma aquilo como verdade. E aí uma coisa que vai acontecer, o adulto que vai ser medido, aquela trilha que ele acha sobre ele, agora adulto, Faz parte. quem chega agora na vida dele, ele diferencia. Mas a trilha foi formada pelo que ele ouviu dos outros lá atrás. Sim. Você sabe que essa parte do livro, eu parei e chamei minha filha de 13 anos, que lógico que é mais interessante para mim, não é interessante para ela, mas o problema é dela, eu que quis falar. E aí eu chamei e falei, olha, quero te contar uma coisa sobre o cérebro do adolescente. E eu contei, Will, por quê? Porque mais ou menos uns 6 meses, ela foi para os Estados Unidos, fez um intercâmbio e ela conheceu um menino que depois ficaram conversando, amigo, e ele muito deprimido. E ela pediu ajuda para mim, falou, mamãe, nada que eu falo dá certo pra ele. Ele acha que ninguém gosta dele, que ele é uma porcaria, que ele é um inútil, que é melhor ele morrer, tá? E a gente ficava lá, fala isso, né? Fala que é importante ele falar pros pais dele, que ele peça ajuda. Eu fui orientando, né? Eu sou psicóloga do menino, eu fui orientando ao menino pedir ajuda, a sinalizar que não estava tudo bem. Americano? Eu acho que ele era oriental, não lembro. Mas não era brasileiro. Não era o que brasileiro. dificulta mais ainda, né? Porque tem um fator cultural que às vezes a gente não entende. Exatamente, E aí o que ela trazia pra mim era assim, nossa, parece que eu tô falando com a parede, não adianta. Um nervosismo que ela tava não adianta falar que ele é legal, não adianta, não, joga fora esse conteúdo. Ver o tanto de tentativas infrutíferas. Né? Exato, ela passava horas falando com ele, ela já tava ficando mal, inclusive, porque era uma energia que era bater na parede, completamente. E não entrava nada, não ficava nada pra ele, tá? Daí, então, foi ontem que eu chamei. Falei, filha, olha só que interessante, né? Que mostra que essa pesquisa que o adolescente se enxerga e a visão que o outro tem dele e o que ele pensa sobre ele é a mesma parte do cérebro. Ou seja, se ele se sente inútil, se ele se sente uma porcaria, ele acha que todo mundo sente. Por isso que a gente não conseguia falar, não, olha... E uma coisa retroalimenta. O outro fala que ele não é bom, aí ele acha que não é bom. Ele achando que não é bom, ele vai ter atitudes que os outros vão falar que ele não é bom. E aí ele fica retroalimentando. E não tem ninguém que vai tirar ele, porque se a via é A e não tem B, o que ela estava tentando é criar B para ele, né?